Vocês, nós, juntos, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fisicamente, geograficamente separados, mas nós estamos unidos em espírito. Em espírito nós somos apenas um, né? A palavra diz que o Senhor Jesus congregou nele todas as coisas, ou seja, todas as coisas convergiram em Cristo. Então todos nós estamos reunidos, convergidos no Senhor, né? Reunidos nele espiritualmente, somos um. Então nós somos a igreja, onde quer que você esteja, você junto comigo, junto com a minha esposa, né? Nós unidos somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós unidos somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, né? Antes o templo de Deus era o templo lá da lei, onde em Israel, né, em Jerusalém, onde eram oferecidos ali os sacrifícios, né? Então eram oferecidos ali os holocaustos, aquelas lavagens por meio da água, e todo aquele sacrifício, os dízimos, né? Tudo aquilo era oferecido ali no templo de Jerusalém. Ali era o templo de Deus antes da cruz, né? Antes da graça ser estabelecida. A partir daquele momento, o templo de Deus, a partir do advento de Jesus, de sua morte, principalmente de sua ressurreição, aí o templo do Senhor passou a ser o seu povo, né? A união de todos aqueles que são filhos de Deus, escolhidos do Senhor desde antes da fundação do mundo, né? Então, a união dessas pessoas é que forma a igreja, né? A igreja do Senhor, ela não tem absolutamente nada a ver com um estado estabelecido, né? Um estado geográfico nesse mundo, né? Como é, por exemplo, o Vaticano, né? Que supostamente o Vaticano seria a igreja, só que a igreja do Senhor não é um estado, né? A igreja do Senhor não é um templo entre aspas, né? De alvenaria, ou de madeira, ou do que quer que seja, né? Como o sistema religioso insiste nessa tese de que os espaços onde eles têm ali as suas instituições, aquele espaço é a igreja. Esse é o raciocínio que perdura aí durante séculos, né? E até hoje as pessoas têm esse pensamento. Inclusive, alguns que dizem pregar a graça têm esse pensamento templário, né? E isso não é graça, tá? Graça é o povo estar livre das quatro paredes denominacionais. Graça é o povo saber que é igreja e não depender de instituições religiosas. Então você, por exemplo, junto com irmãos, claro, sozinho ninguém é igreja, sozinho nós somos membros, mas juntos somos a igreja. Então você, amado irmão, amada irmã que está me assistindo agora, você e tem que ser, em graça você tem que ser livre de instituições. Sabe, essa história de placa denominacional, CNPJ, carteirinha de membro. Amado, você tem que estar longe disso, mesmo que diga que pregue a graça. Esteja longe disso, tá? O seu chamado é ser livre disso. Entende? Você tem total liberdade bíblica, por exemplo, para se reunir na sua casa. Então vamos imaginar que você tem aí no seu bairro, na sua cidade, né, algumas pessoas que conhecem a graça, ou que você mesmo falou da graça para essas pessoas, elas receberam de bom coração, e você quer reunir essas pessoas? Reúna, amado. Não se preocupe com placas denominacionais, sabe? Reúna-se com os seus familiares. Você geralmente começa com a própria família dentro de casa, né? Mas aí você fala da graça para alguém, dá um material em graça, do evangelho genuíno, as pessoas vão receber, e aí você convida, poxa, vem estar conosco pelo menos uma vez por semana, vamos nos reunir aqui na minha garagem, aqui na minha salinha, né? Ou então de repente você tem uma sala mesmo, né? Você tem onde na empresa que você trabalha, você tem a liberdade, por exemplo, de ter um espaçozinho, uma sala, ou na escola que você, por exemplo, leciona, se você for professor ou professora, né? Então você vai lá, tem uma sala lá, a diretora deixa você se reunir. Aproveite esses espaços, chame as pessoas, fale da graça, estude, né? Ah, irmão Cristiano, eu não tenho assim um chamado a ensinar a Bíblia, né? Eu não tenho essa aptidão, eu não sinto que eu tenha. Sim, ninguém é obrigado a ter essa aptidão, mas você pode fazer isso baseando-se em nosso trabalho. Entende? Nós estamos aqui para isso.
né? Nós estamos aqui trabalhando para isso, para que vocês tenham material disponível, né? Estudos bem mastigados, bem detalhados, né? Para que você possa sentar na sua casa, como eu disse, ou no espaço que você tenha, e você distribuir um material, né? Pega um estudo nosso aí, imprime, distribui, vamos ler juntos aqui esse texto, vamos analisar juntos, entende? Ou seja, material tem à vontade aí, para que a palavra corra, né? Para que as pessoas se libertem do sistema mundano, para que as pessoas se libertem da falsa graça, né? Essa graça templária que existe aí. As pessoas têm que se libertar disso, né? E nós estamos aqui então com essa proposta de trazer o conhecimento do Evangelho, um conhecimento não institucionalizado, mas um conhecimento livre de qualquer coisa nesse sentido, né? Para que a palavra corra livremente, né? Para que as pessoas conheçam a graça verdadeiramente sejam livres, né? Esse é o chamado. A palavra diz, né? Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então permaneçam firmes, né? Ou seja, antes da cruz havia aquela dependência templária, né? Dos judeus em relação ao templo deles. E essa dependência se manteve ativa na igreja, né? Não na igreja inicial, chamada de primitiva, né? Por ter sido a primeira igreja. Não essa igreja, mas depois, né? Principalmente a partir de Constantino, a partir da instituição da igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, esse pensamento ficou ainda mais fundamentado, né? E começou a se espalhar essa ideia de que a única igreja é a Igreja Católica e que o Vaticano, aquilo que eu falei agora há pouco, né? E a coisa dos templos e das paróquias, isso e aquilo. E esse pensamento se espalhou e as filhas da Igreja Católica, né, que são as chamadas protestantes, né, evangélicas e pentecostais, neopentecostais, tradicionais, sabatistas, não importa. Todas elas têm sempre esse pensamento templário e esse pensamento institucional, né, de institucionalizar o evangelho. E a nossa proposta aqui é totalmente diferente, né? Então eu quero convidar vocês a caminharem conosco nesse entendimento, né? Caminharem conosco nessa visão em graça, uma visão de libertação total do povo de Deus mediante o conhecimento. Não é uma libertação, entre aspas, mediante campanha, como se faz no sistema religioso, né? Fazer uma campanha de libertação, sabe? Você vem aqui na nossa igreja, e aí você passa um óleo na cabeça, você pega um objeto ungido, você vai ser liberto. Não, a libertação é isso aqui, ó, libertar a mente, libertar o entendimento, livrar a sua alma, né, a sua psique, da influência de pensamentos errados, de pensamentos antibíblicos, né, de pensamentos, raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Amados, o apóstolo Paulo falou isso, né? Ou seja, ele fala da nossa batalha contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O apóstolo falou isso porque, de fato e de verdade, desde a época de Paulo, né, havia muitos pensamentos contrários ao raciocínio do Evangelho, né? Então, e Paulo chama esses pensamentos de altivez. Então, no meio da igreja primitiva havia, além dos judaizantes, né, que queriam que os irmãos vivessem debaixo de obras da lei, insistiam com essa ideia de que você crê em Jesus, mas tem que seguir aqui a visão do judaísmo, né? Além desse pessoal, havia as filosofias diversas, principalmente vindas da Grécia, né? Filosofias greco-romanas, Grécia e Roma, mas principalmente da Grécia, né? Então, aquelas filosofias de homens, né? Claro que você pode dessas filosofias reter alguma coisa, a própria palavra ensina a reter o que é bom, mas de maneira geral essas filosofias em boa parte não se encaixa no raciocínio do Evangelho, né? São coisas mais humanistas, mais que não tem a ver com o raciocínio da palavra de Deus, né? Mas isso também tinha muito dentro daquela igreja, né? Tinha muito gnosticismo, né? Que era uma visão meio misticista, vamos dizer assim, né? Que misturava Jesus com muitas outras visões. Era uma mistureba, mais ou menos como se faz hoje no misticismo gospel, né? Então, dentro da igreja primitiva ali, não dentro da igreja, mas assim, ao redor, né? Cercando a igreja ali, havia todo esse tipo de coisa. Então, Paulo sempre buscava alertar,
né, o povo de Deus naquela época, para que eles ficassem atentos a qualquer coisa que estivesse fora do evangelho. Por isso que Paulo fala, né, aos Gálatas, ele deixa muito claro, olha, Gálatas, o que estão pregando para vocês não é evangelho. Na verdade, são pessoas perturbando o evangelho, deturpando. Tem até uma palavra forte, né, traduzida para o português, que é perverter, né? Então, estão pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Então, isso que vocês ouviram, Gálatas, não é evangelho. Até parece evangelho, né? Alguns chamam de evangelho, porque fala de Jesus. Mas, na verdade, quando mistura Jesus com outros elementos, não é mais evangelho. Evangelho é só Jesus. E Jesus Cristo ressuscitado, ainda tem esse detalhe, né? Então, o evangelho é isso. É só Jesus, e ainda por cima, não é Jesus de Nazaré, é Jesus ressuscitado. Né? Então, isso é evangelho. Saiu disso, amado, não é evangelho. Né? Como eu disse, pode parecer, mas não é. Né? Parece, mas não é. Então, nós louvamos a Deus por esse momento de nossas vidas, né, onde nós estamos cada dia mais crescendo nesse conhecimento de Jesus Cristo ressuscitado, e mais do que isso, né, sendo da parte de Deus instrumentos para que esse evangelho alcance outras vidas. Né? E isso eu me refiro não só a minha pessoa e da minha esposa, que temos esse ministério, mas eu me refiro a vocês também, porque vocês estão sempre, certamente, falando da graça para alguém, ou levando algum material nosso, né? Os irmãos estão sempre falando, irmão, eu tô postando aqui no meu Facebook os vídeos, estou colocando aqui no meu WhatsApp, né? Teve até um abençoado que nos escreveu, dizendo, abençoado, eu quero autorização para colocar os seus vídeos no WhatsApp. Amado, não tem essa de autorização não, já está mais do que autorizado. Vocês têm que pegar mesmo os vídeos, colocar no Zap, colocar no Telegram, no Twitter, no Facebook, qualquer rede social que você tenha. Coloque os vídeos sim, coloque os áudios, coloque os nossos folhetos digitais, né, que nós colocamos o link ali sempre em nosso canal no Telegram. Sabe, vai lá, pega o link no canal no Telegram, escolhe um folheto digital bacana, coloca ali na sua rede social. E assim a palavra vai correndo, né? E assim vamos cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu, que é pregar o evangelho, né? Nós temos que pregar a palavra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja venha glorificar o Senhor, né? Por meio do evangelho, glorificar de maneira correta, servir a Deus em espírito e em verdade. Esse é o nosso objetivo aqui, né?